Sejam bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Olha, esse vídeo de hoje é um vídeo bem explicativo. Fiquem até o final que vocês vão entender muitas coisas, tá? Pessoal, o meu canal, ele é um canal pequeno, mas ele tem um diferencial em relação a canais de muito alcance, que é o seguinte: você pega, por exemplo, o canal do Peter Turguniev, que eu vivo mostrando aqui. Canal muito bom, com conteúdo excelente, ele é um cara com muito conhecimento, que estuda muito o que fala. Ou, por exemplo, o canal da Bárbara, do Te Atualizei. Excelente também a moça, uma monumental comunicadora. Porém, esses canais, eles são canais que estão dentro de uma bolha. Então, o que acontece? As pessoas que assistem aos vídeos deles e que comentam e que interagem são todos de uma bolha. Então, tem um pessoal de fora dessa bolha, que são os esquerdistas, que não entram ali e não fazem comentários e eles não pautam nada sobre o assunto. Então, você que quer ter uma boa informação, não fica sabendo o que pensa o outro lado, né? O o pessoal da outra bolha, porque se você é uma pessoa de bem, uma pessoa conservadora, uma pessoa de direita, se você é uma pessoa de bem, porque infelizmente o outro lado só quer coisa errada, são pessoas do mal, nós sabemos disso, né? Então, se você é essa pessoa do bem, você acaba ficando sem saber como é que pensam as pessoas que estão lá do outro lado. É bem diferente aqui do meu canal, porque como eu tinha uma outra temática, aparecem essas pessoas. Eu tenho vários haters, coisa que você não vai encontrar lá. Então lá eles ficam dentro de uma bolha, aqui não, aqui a gente fura essa bolha, e eu tenho esses haters de estimação, né? O DM Pombo, Albertol, Paulota, e agora está surgindo um aí, o Terraplana 25, né? Que eles vivem aparecendo aqui, eles trazem argumentações que eles tiram lá do oco da cloaca, pegam lá em sites de capacidade extremamente duvidosa e eles trazem essa informação. E eu interajo, a gente desmonta não só nos comentários, como aqui eu pego, faço vídeos mostrando o quanto as posições deles são obtusas, né? Então tem este lado importante, né, para a gente furar essa bolha, que é uma grande coisa. Porque todo mundo aí, mesmo você, pessoa de bem, você tem na família ou na sua roda de amigos alguém que pensa dessa maneira imbecil, alguém que é esquerdista, veja só, né? Porque existe esse tipo de gente no mundo, né? Eles não são tantos quantos as nossas maquininhas mágicas dizem que são, mas eles existem, estão por aí. Eu tenho parentes que são amigos. Amigos eu corto a relação, mas a gente precisa conviver com eles. E para você ter argumentos para rebatê-los, é importante você ter contato com este lado da bolha, né? Esse outro lado, né? Fora da bolha de pessoas de bem, tá bom? Bom, teve até um rapaz que entrou num vídeo meu aí na área de comentários e falou: não sei por que você dá tanta trela para esse DM Pombo, um cara maléfico, um cara que desejou até a sua morte. Pô, eu não sabia disso, mas depois me confirmaram, né, que ele fez um comentário lá quando eu fiz uma cirurgia, né? Pois é, esse é o tipo de pessoa que se acha do bem, né? Eles defendem a democracia de uma posição só. Quem fala de maneira diferente, eles defendem até a morte, vejam só, né? Então, olha, eu fiz um vídeo aqui, afinal, joias devem ou não devem ser devolvidas? É um assunto que eu já fiz vídeo lá no passado, lá atrás, né? Quando apareceram as denúncias das joias sauditas, eu peguei e fiz um vídeo mostrando o canal do Peter, o que ele fez ali, um apanhado, mostrou algumas leis, umas portarias. Eu falei: é isso daqui, não tem nada, ó, veja lá, tá tudo resolvido, isso é tudo ladainha, é narrativa. Na época veio o DM Pombo dizer: nossa, parei de ver quando se falou que era o personalíssimo, porque eles não aceitam que as joias são personalíssimas, mas é o texto da portaria que trata do assunto. Eu vou fazer o quê? Eu até fiz um vídeo tirando sarro, né, que é respondendo comentários. Eu até postei na área de comentários aqui em resposta a ele, mas ele veio de novo, né? Então lá veio de novo o DM Pombo. Olha, vou ler aqui na minha área de comentários: defendendo o ladrão de joias de novo. Bom, aí veio um amigo meu que é jurista, professor de direito, e falou assim:
Veja o meu comentário acima na resposta ao Terra Plana 25 e tente aprender algo. Se é um ladrão, o outro também o é, por questão lógica. São situações idênticas. Ele respondeu, porque ele não ficou contente ainda com aquela explicação que eu já dei a ele. Eu mostrei o texto legal. Bom, aí ele vem e fala assim, olha, ó, seu guarda, por que está multando o meu carro? Acho que tem outros carros mal estacionados. O senhor tem que multar justamente o meu? Ele, nessa argumentação patética dele, ele quer induzir que, mas eu estou defendendo, ou o meu amigo também, professor de direito, que nós estamos defendendo o crime de um, utilizando o crime do outro. Não, é o contrário. Neste caso específico, nenhum dos dois cometeu crimes, porque eles estavam com a conduta adequada à norma vigente na época. O que eu mostrei apenas é que o parecer do TCU, que foi emitido agora, ele apenas legitimiza a conduta do Bolsonaro lá atrás. Simplesmente isso. Porque ele estava de acordo com a conduta da época. Foi o que o TCU acabou de verificar, ao deixar o Lula continuar usando lá o Cartier de 80 mil reais, né? Porque ele falou, olha, na época a norma era essa, então, como a norma não pode retroceder para prejudicar, por favor, continue usando. Então, é isso, nós não estamos defendendo, é o contrário do que ele entende. Eu até fiz um comentário, né, para ele, eu falei, olha, DM Pontes, sobre essa postagem dos carros, conforme ficou comprovado agora pelo TCU, nenhum nem outro cometeram qualquer crime. Ambos cumpriram a norma vigente à época e, portanto, nada existe para ser investigado criminalmente. Peça para um adulto normal tentar te explicar esse conceito que exige um QI mediano. Ele tem que pedir para um adulto normal tentar explicar a ele, né? Agora, teve uma outra questão que foi levantada por um outro hater aqui, o Terra Plana 25, que eu vou ler a postagem do Terra Plana 25, veja só o que ele falou. Você devia aprender um pouco mais sobre jurisprudência e leis brasileiras. Daí não falaria tanta besteira. Isso se chama princípio da irretroatividade. É a regra em qualquer parecer ou julgamento. Não é inimputável, leigo, é irretroatividade. Ele escreve tão mal que ele não pontua que não dá para entender direito, mas ele ali está me chamando de leigo, tá? Eu acho que ele não sabe que eu sou formado em direito, né? Mas tudo bem. Tentou se fazer de bobo, forçou e se deu mal. Presta atenção, seu bolsominion. E outra coisa, o Lula não vendeu o relógio e depois mandou um cupincha comprar de novo. Aliás, nunca ouvi falar que ele tenha vendido nada que tenha ganho durante a presidência. Diferente do Bolsonaro que vendeu algo que não lhe pertencia para ficar com o dinheiro. Veja o tanto de asneiras que o Terra Plana 25, esse cara que já foi humilhado aqui porque ele dizia entender de epidemiologia, né? E a gente mostrou que ele não sabe nada, mas ele não tem raciocínio lógico algum. Quer ver a resposta que um amigo meu, jurista, deu para ele? Porque depois o DM Pombo também vai entrar. Vamos ver aqui, olha. O meu amigo, um amigo meu, que foi professor meu, tá? Ele fala assim: achei engraçado você chamar o dono do canal de leigo em direito, pois o mesmo é graduado em direito e com vários cursos de extensão na área. Posso afirmar, pois dei aulas para o mesmo em 2 cursos de pós-graduação na área do direito, sendo que o mesmo sempre foi aluno exemplar. Percebo pelas suas palavras que, ao contrário dele, no caso sou eu, você, aí é o Terra Plana 25, é leigo no assunto, pelos erros conceituais que cometeu. Ele não, certamente não, comprovadamente não é leigo. É formado e muito bem formado, muito obrigado, tá? Vamos colocar alguns pontos aqui para seu conhecimento. E aqui ele dá uma aula de direito para este leigo, que é o Terra Plana 25, tá bom? Ele fala: não, ele não desejou dizer que o presidente Lula é inimputável. Foi apenas uma brincadeira pelo fato de que o TCU deu a ele uma benesse que não deu ao seu antecessor. Que você, por ter pouco conhecimento de direito e acreditar que ele, no caso eu, não tem, julgou errado. E para constar, você sequer sabe escrever a palavra inimputável, pois a grafou de maneira errada. Ele colocou NP no inimputável. Meu Deus, é uma regra básica, né? É uma regra básica
Ele nem sabe escrever a palavra inimputável, né? Pois é. Talvez por isso não tenha entendido a brincadeira e nenhum conceito. Ele fala, sobre retroatividade lhe cabe meia razão apenas. É um princípio que visa a segurança jurídica e diz que uma norma só pode retroagir para benefício da pessoa, e nunca em seu prejuízo. Entendidos até aí? Por isso que sua razão é pela metade. Acerta você, e ao meu ver também o TCU, ao aplicar o princípio no caso atual, do atual mandatário. Pois o acórdão do TCU que estabeleceu que itens nesta situação deveriam ser devolvidos, incorporados ao patrimônio da União, é de 2023, e como o citado relógio está de posse do presidente Lula desde 2005, é óbvio que a situação deve ter o tratamento da época dos fatos, que, como veremos a seguir, dava propriedade ao mesmo. Ok? Bom, vamos lá. O que não se compreende é um raciocínio até básico, por que não se deu ao anterior mandatário, Jair Bolsonaro, o mesmo tratamento? Veja, a norma é de 2023 e as joias sauditas foram presenteadas em data que desconheço, mas sabidamente no período entre 2019 e 2022, portanto em data anterior à publicação da norma. Porque, afinal, o princípio da irretroatividade não foi aplicado? Situações idênticas, bens personalíssimos, de alto valor, doadas em data anterior à publicação do ato normativo. Num caso, retroagiu e no outro, não. Não faz o menor sentido. Se você defende a irretroatividade para um, tem que defender para o outro. Goste ou não dele, não é uma questão de vontade ou de opinião pessoal, é uma questão de equidade. Como disse que veríamos, vamos ver qual era o arcabouço legal para o assunto. Existe uma lei que pretensamente trata do assunto, que é de 1981, mas que não acrescenta na análise da situação específica, sequer irei nominá-la. Sobre se o bem deveria ser incorporado ao acervo privado ou público, a portaria 59/18, no seu item 4, estabelece que joias são bens de natureza personalíssima ou de consumo direto pelo recebedor, destinadas ao seu uso. Chequem lá, vocês vão confirmar. Não cabe dúvida, portanto, que em ambos os casos, tanto ao relógio Cartier quanto às joias sauditas eram personalíssimas, e, em assim sendo, deveriam ir para o acervo privado dos mandatários. A Lei 893491 estabelece no artigo 2º que o acervo privado é de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança, doação ou venda. Morrem aí vários argumentos seus. Lula não vendeu o relógio, mas se assim desejasse, poderia fazê-lo. E quando morrer, poderá deixá-lo de herança, ou se desejar, pode dar para quem ele bem entender. Bolsonaro poderia fazer o mesmo, vender, ficar com o dinheiro, doar, afinal é o que a lei lhe facultava. Para finalizar a conversa, discordo do acórdão de 2023, creio que foi casuístico e deveria ser revogado. Questão de hierarquia das leis, mas isso é um outro assunto. Valendo ou não, o acórdão é de 2023 e deveria ser aplicado a partir de sua promulgação e não retroagir em nenhum dos dois casos. Espero ter colaborado para mostrar que você defendeu uma tese sem qualquer sentido. Defendeu a aplicação de um princípio jurídico apenas quando ele o agrada e que pouco ou nada sabe sobre leis e jurisprudência como desejou transparecer. Creio que você deva ter conhecimento em alguma área, mas certamente não na área do direito. Ele finaliza com uma citação em latim, nemo hominum quavi sapiens reperitur in nora. Que é mais ou menos assim, olha, você pode saber muita coisa, mas você não pode saber tudo o tempo todo, ou você pode saber coisas de uma coisa e pode desconhecer de outra. Esse é o espírito da citação, né? Então,
Eu até coloquei aqui, Terra Plana 25, poderia ficar sem essa, né? E eu mandei o link do vídeo que eu gravei para a ODM Pombo explicando a situação, inclusive eu li a portaria aí citada. Então foi dada uma aula de direito aqui, eu espero que o Terra Plana 25 tenha capacidade de ler e de entender, né? Porque foi uma aula de direito que foi dada aqui. Aí me vem o senhor DM Pombo e coloca aqui, ó, tá explicado, o doutor da Tavênia, aí, né, não, esse aí é o Paulota, é um comentário idiota, não importa, vamos lá. O DM Pombo, respondendo ao professor de direito, você é advogado, portanto faz parte da sua profissão eventualmente defender um ladrão ou outro, mas o que não sabia era que o boi bambeiro também tinha se tornado advogado. Eu até respondi, quando foi que eu ou alguém, né, disse que eu sou advogado? Eu não sou advogado, DM Pombo, né? A sua incapacidade de intelecto beira a insanidade. Eu coloquei, eu sou graduado em Direito e fiz alguns cursos de extensão na área, porque desejei fazer, porque me era útil no desempenho das minhas funções no Corpo de Bombeiros. Eu nunca fui advogado porque eu nunca fiz a OAB. E no Brasil, viu, DM Pombo, saiba, só é advogado quem é graduado em Direito e faz o exame da ordem. Eu até falei, peça para um adulto normal te explicar esse raciocínio, que certamente é muito complexo para sua mente pouco privilegiada. Então, perceberam? Então eu estou fazendo esse vídeo, ficou um vídeo longo, mas ele é interessante, porque ele disseca o que diz a bolha dos analfabetos funcionais, os tolos, que defendem que é um absurdo, Bolsonaro é ladrão de joias, mas o Lula foi só o princípio da irretroatividade. É o mesmo que deveria valer para ambos os casos. Então, isso tudo é uma narrativa idiota e o parecer do TCU agora apenas mostra isso, demonstra isso. Se tem alguma coisa de errado com as joias sauditas, tinha que ter também com o relógio Cartier e com todos os outros 11 itens que estão nos 11 containers, né? Simplesmente assim. O parecer do TCU agora, ele mostra exatamente que toda essa mentira de joia saudita é apenas conversa mole para boi dormir. Serve para enganar idiotas e veja, enganou alguns aqui. Alguns continuam com essa narrativa imbecil do roubo das joias, que inclusive estão todas no cofre. As joias, todos os brindes, todos os presentes que Lula ganhou, até o trono da África que ele falou, estão no acervo pessoal dele. Ele faz o que quiser, ele vende, ele dá, ele faz o que quiser. Porque é assim que dizia a norma na época. E o parecer do TCU garantiu agora isso a ele, né? E a mesma coisa tem que valer para o outro. Senão nós vivemos uma justiça caolha que cada hora utiliza-se de pesos e medidas de maneira inconsequente. Então, como bem disse aqui o amigo professor de Direito, né? Se você defende a irretroatividade para um, tem que defender para o outro. Ficou bem claro? Pega agora aquele seu amigo. Agora estou falando com as pessoas de bem, né? Pessoas conservadoras, pessoas decentes. Peguem este parecer, pegue essas normas que o colega citou e que eu já havia citado no vídeo que está aí nos comentários e enfia na cloaca de qualquer pombo, amigo ou parente seu que venha falar diferente disso, tá bom? O vídeo ficou longo, mas acredito que ficou legal. Até a próxima aí, pessoal.